Sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha. Meu nome é Vitor Miranda. Sou Rubem Chaves. E eu sou o Wilson Zatti. A gente esqueceu de te avisar, né, que tinha apresentação inicial. É verdade. Teve um delay de 2 segundos. Pessoal, a gente vai ter um papo super interessante aqui com o Wilson. Ele que é recém-formado em medicina, né? Mas tem muito a ensinar pra gente aí em relação à tecnologia e... É um médico mancebo. Médico jovem. No auge dos seus 27 anos ali. Mas o papo hoje vai ser sobre tecnologia e telemedicina, né? Possibilidades de crescer o seu atendimento como médico por meio da telemedicina e, inclusive, colocando exame físico, dados aí antropométricos de sinais vitais e tudo mais por meio da tecnologia. Segura aí as informações pra gente falar um pouquinho mais disso ao longo do nosso podcast. Vou colocar o seu currículo aqui, né, Wilson? Wilson é um torcedor do Grêmio, fanático. Ficou chateado aí com o jogo recente. Mas enfim, nem todo dia a gente ganha, né? Eu sou cruzeiro e posso falar bem disso. Mas o Wilson, foi quando que você fundou a Laudos, Wilson? 2019? Isso, outubro de 2019. Outubro de 2019 ele Na fundou faculdade. a Laudos durante o 3º ano de faculdade de medicina. Então, imagina só o que você estava fazendo no seu 3º ano de medicina. O Wilson já estava fazendo uma empresa de tecnologia em telemedicina aqui no Brasil. Na sequência veio a pandemia, né? Então deve ter impulsionado muito todo esse trabalho seu aí. O Wilson é apaixonado pra caramba por tecnologia e durante a faculdade de medicina fez um curso de ciência da computação. Pô. Tava fácil fazer medicina ou fazer ciência da computação agora? Aproveitou Tava que muito fácil, aquele medicina aquele estágio do postinho foi cancelado por 2 anos na pandemia. Exato. Isso impulsionou, na verdade. Deixa eu Mas estudar uma você chegou a tecnologia. você fez a formação acadêmica em ciência da computação ou você fez tipo um... Isso, não, acadêmico. O que aconteceu, né? Fez o curso. Eu comecei Fez o curso de forma mesmo. bem autodidata mesmo, né? Já que eu gostava muito de tecnologia. Comecei achando que para desenvolver a empresa tinha que fazer tudo, né? Desde do desenvolvimento do algoritmo ali até a venda disso. No começo tem. No começo é bom. E não deixa de ser, na verdade, no começo, né? Então ajudou mesmo pra começar. Mas aí eu fui me aprofundando sozinho. Quando veio a pandemia e o projeto social que a gente conseguiu colocar no ar rapidamente, atender muita gente de forma gratuita, aí eu fui convidado a continuar o curso pela universidade privada lá da cidade. Então, eu fazia medicina pela federal legal. e ganhei uma bolsa 100% se eu quisesse continuar os conhecimentos em ciência da computação. Uhum. E aí, como a faculdade na pandemia ainda estava pedalando um pouco, bem lento, eu falei, não, vamos acelerar algumas coisas importantes aí, como banco de dados, linguagem de programação, e eu concluí elas, as Legal. principais disciplinas. Legal. Pô, legal. Acho que é legal o Wilson contar essa história, né? Porque você falou, a gente tava conversando aqui antes do podcast começar, que durante a pandemia, a Laudos teve um papel social importante lá em Santa Maria, foi isso? Teve, exatamente. Geralmente a gente pergunta como que começou a sua tocação de A ficha, tocação né? de ficha dele foi diferente. Como né? que foi a sua tocação de código lá? Boa, cara. É uma história bem curiosa mesmo, né? Tocação de código é boa, né? Sua codificação. Boa. Eu tava voltando do meu segundo intercâmbio. Eu fiz 2 intercâmbios internacionais na faculdade. Um pra Moçambique, na África. Daí, no final de 2018, né? Que aí começou esse meu propósito de unir medicina e tecnologia. E no final de 2019 eu fiz pros Estados Unidos. Eu fui lá fazer um de trabalho mesmo, lá ser garçom, eu tava num resort de esqui, pra aprimorar as habilidades e o inglês também. Sim. E aí, enquanto eu tava lá fazendo esse estágio, começou a vir lá já um pouquinho antes até essa questão da pandemia. Só uns dias antes aqui no Brasil. E aí, enquanto Foi eu tava... você que trouxe o vírus pra cá? Não, já tinha comentado que o carnaval já tava rolando, né? Ah, verdade. Seguraram a informação. já aqui tava no um tempo. certo tempo. Exato, A galera segurou a informação. Exatamente. E aí foi assim, lá, dia 17 de março, se não me engano, eu tava voltando, daí eu tive um tempo no aeroporto, pensando como que eu ia agora, não ia ter aula, não ia ter mais nada, a Laudos estava ali começando, como que eu ia fazer alguma coisa pra não ficar parado. E foi aí que eu pensei, né, posso talvez colocar no ar uma plataforma que conecte, que una aí pacientes que estão precisando, vai ter o lockdown, né, então, mas tem uns sintomas gripais, com médicos voluntários para ajudar sem precisar sair de casa. Isso era dia 16 ou 17 de março. No dia 21, então durante esse período, deu tempo de eu chegar no Brasil, fazer a primeira versão da plataforma, avisar alguns professores meus sobre a ideia e ver se eles topavam. Eles toparam, veio já dezenas de voluntários nesses poucos dias. Teve um apoio grande da sociedade de Santa Maria, então foi outdoor e coisa, fica em casa, vão pra plataforma, não sei o quê. Legal. E em 48 horas já tinha dado 600 atendimentos. Então do dia 21 que foi pro ar até o dia 23 de março,
e o decreto emergencial possibilitando foi no dia 20, se eu não me engano. Então foi extremamente pioneiro mesmo na pandemia, a nossa solução de telemedicina. E em 48 horas deu 600 atendimentos. No final das contas, passou de 5.000 atendimentos gratuitos. Teve mais de 300 médicos voluntários, né? Os acadêmicos estavam terminando a faculdade. As faculdades colocaram isso como Obrigatório, porque eles não podiam sair. Então eles acabaram pela Laudos ganhando certificado de conclusão ali de APS, outras coisas que eles tinham que fazer. E aí eles estavam fazendo por tele. E... Vocês já tinham os devices que vocês têm hoje, não? Isso foi importante. Tá dando spoiler, spoiler do podcast, pessoal. Calma aí. E aí isso nos ajudou muito, nos ensinou, principalmente pra mim, sobre telemedicina, né? E foi muito legal por contribuir. Então, ganhou o prêmio de utilidade pública, foi um monte de coisa assim. Deu vida ao Instituto Social, que tem outras pessoas hoje tocando e levam saúde pra mulheres que sofreram violência. Legal. Mas tudo começou com esse trabalho social bem importante no início da pandemia. Né? A plataforma não caiu, não? Cara, a plataforma não caiu, não, mas teve seus aprimoramentos. Essa é a treva de prontuário. E naquela época você já tinha estudado já ciência da computação? Você estava estudando ainda? Isso, até lá era totalmente autodidata, né? O curso, entrar no curso foi depois que daí foi graças a isso que eu ganhei a bolsa ali e o convite pra fazer, né? Sim. E a partir daí também começou a entrar pessoas no time, né? E eu também saí cada vez mais do desenvolvimento, digamos assim, operacional e mais pro estratégico mesmo, né? Boa. E por que você pensou na telemedicina no primeiro momento, assim, pra desenvolver um pouco essas habilidades aí de tecnologia e começou a se interessar mais por isso? Pela pandemia mesmo, né? A Laudos, quando eu iniciei lá em outubro de 2019, era mais, vamos desenvolver tecnologia para a saúde. Exatamente qual... Achei que ela tinha nascido como telemedicina. Eu tava pensando nisso aí também. Foi um profeta do Covid. Não. Tanto que Laudos o nome é a união de laudo, remetendo à medicina, e luz, remetendo à tecnologia. Né? Mas era essa vontade toda de, como é que a gente pode levar a saúde para Moçambique, para todos os lugares? Será que vai ser um algoritmo, uma IA? Foi isso da Python daí e tal. Então não tinha ainda uma clareza muito bem do que era a solução. E aí essa clareza veio na pandemia e a partir daí... Ela deu direção aí total, né? A telemedicina foi só, né? A gente foi só aprimorando cada vez mais o nosso desenvolvimento. Né? Legal. Então isso foi em 2020, né? 20, aí exatamente. Você ficou 20, 21, nesse processo como um todo, você se formou agora em 20... Isso, eu sou da TM 2022/2 e teve alguns mesezinhos de... Então você formou agora, tem 6 meses ali, né? Exatamente. E nesse intervalo da pandemia, que provavelmente te deu muito trabalho ali na telemedicina. Quando isso foi se encerrando e tudo, como que você foi enxergando possibilidades dentro desse ramo? Porque o que eu vi na telemedicina como um todo? Teve um boom da pandemia, e aí estourou o número de telemedicina pra caramba. Eu fiz muita consulta de telemedicina e tudo mais. Mas depois da telemedicina, da pandemia, algumas coisas se mantiveram online, mas a gente viu que o hábito de ir ao médico presencial, ele continuou forte. E muitas consultas voltaram presencial. Algumas, enfim, eu continuava fazendo alguns retornos menores por telemedicina, por facilidade, mas aquela primeira consulta ali presencial, uma consulta mais importante, a gente curte o presencial. E aí, como que foi que você se organizou nisso e de onde é que veio essa nova fase da Laudos aí que o Rubão até deu spoiler aqui de exame físico e sinais vitais, né? Que era um grande limitador durante a pandemia, né? Isso, exatamente. Foi com a própria experiência na pandemia, né? Então, tinha ali um grande estudo pra se fazer. Inclusive, deu 2 artigos internacionais do trabalho ali que a gente fez. Mas foi, assim, um grande conhecimento pra entender, cara, o que vai fazer sentido de fato. Então, eu comecei a pegar os voluntários, começar a pegar esses profissionais médicos que estavam ali. E eu me reunia com eles e falava, cara, o que tu acha que vai fazer sentido pro teu consultório, por exemplo? A teu endócrino, o que tu acha que faz? E eu comecei a tentar entender o que de fato, a partir dali, ia virar de negócio dentro de telemedicina. Você foi por especialidade e falou, cara, o que você fez de telemedicina aí que funcionou legal e o que você acha que nunca vai dar certo? Isso, e pedi, então aí o que tu acha do todo? Porque a gente escuta muito isso, né? Mas pô, eu sou ortopedista. Exato. O que dá pra fazer? Legal. E aí foi aí que deu pra validar que, cara, realmente tem uma limitação muito grande de sinais vitais e exame físico. A medicina continua sendo a mesma, né? E, pô, esse cara veio com uma queixa pra gente, tem que saber como é que tá essa frequência cardíaca, essa saturação, pra não precisar mandar ele pro presencial. Então deu pra ver lá que se ela não tiver bons protocolos e uma tecnologia por trás que traga mais próximo do que é o presencial, ela pode só tá gerando mais atestado do que reduzindo e levando mais pro presencial do que o necessário. E até atrasando, talvez, E né? às vezes atrasando e dando retrabalho. Então foi muito isso que eu ouvi. Falei, isso
quer saber? Eu acho que pra mim não vai fazer muito sentido, porque eu vou fazer essa consulta e logo vou ter que mandar ele pro consultório. Aí eu vou perder tempo fazendo aqui, vou ter que mandar ele pro consultório. Então, retrabalha. Então não vai adiantar. Fora o que a gente conseguiu validar, né? Que foi mais de 5 mil atendimentos, mas muitos, o filho tinha que estar lá com a senhora pra mostrar como que funciona, ela não fazia noção nenhuma de como que era, não confiava que ia ter um médico muitas vezes do outro lado, então tem toda uma questão de cultural. E aí a gente viu que a acessibilidade também era um problema. Então, um médico entrar num link e exigir que o paciente tenha o celular adequado, a câmera, a internet, câmera, o microfone, um monte de outras coisas assim, pra que essa conexão fique boa, a gente viu que isso era um limitador. E foi aí que a gente entendeu que pro médico a gente precisava desenvolver mais dados do exame físico e sinais vitais, e pro paciente a gente tem que dar acessibilidade. Então a gente precisa garantir essa acessibilidade para ele. E foi aí que nasceu o Telekit, que tem tela, tem internet, tem câmera, tem microfone e tem vários devices integrados com aferição de sinais vitais e exame físico. Hoje é um formato maleta e portátil, com energia para conectar. É irado a maleta, ele levou lá no Olimpo. Então lá. eu ia falar, eu vou depois até ver na internet. Tem fácil aqui, dá pra olhar? Tem, eu vou olhando tem, enquanto a gente vai falando sim. aqui. É massa. Laudos.com, E aí, como que foi? Beleza, você identificou que dentro da cadeia produtiva da saúde existia uma deficiência que você precisava ser resolvida. Exato. E que não estava sendo bem resolvida. Exato. E é assim que geralmente começa toda a história de empreendedorismo. A gente sempre fala pro pessoal que ouve a gente. Tô vendo o vídeo. Porque o médico ele sempre vai, não, o que dá mais dinheiro? Vou fazer o que dá mais dinheiro. Não, você tem que primeiro entender o que você gosta de fazer, qual que é a sua paixão, qual que é o seu propósito. Então, você já colocou vários elementos que eu entendo que você queria ajudar as pessoas, você tinha um propósito ali de, com a telemedicina, tornar mais acessível, então trazer acessibilidade. E aí você foi estudar o mercado e ouvir, né, em primeiro lugar, antes de querer propor qualquer solução. Né? E geralmente a galera faz o contrário. A galera se apaixona pela sua capacidade técnica e propõe antes de ouvir, né? Então acho que isso é legal, né? Isso é um mérito seu e você conseguiu descobrir isso muito cedo. Mas e é uma pergunta minha, né? Como que você conseguiu resolver essa questão de criar esses devices? São esses equipamentos que depois a gente pode tentar compartilhar de alguma maneira esse com o pessoal, pro pessoal ver. Mas é um kit, é uma maletona assim. Exato. Tipo uma maleta do Gato Félix que vai saindo tudo de lá dentro. Eu tô vendo aqui o videozinho, já tem né? Então, isso aí, boa. Eu queria até te perguntar aqui, eu tô vendo que tem ausculta, tem a medição de pressão, tem... Otoscópio, eu acho, otoscópio, tem oximetria. E tem um stats também, né? Isso. Boa. E balança de bioimpedância. E uma balança aqui, né? Uma balança de bioimpedância. Legal. E como que foi o processo de validação disso? Vocês já têm... Porque eu tô perguntando agora quase como um leigo, entendeu? Sim. Qual que é a correlação entre fazer isso presencial, remoto? Qual que é a validação que isso tem? E conta pra gente como é que foi os cases e como é que tá sendo a aplicação disso no dia a dia hoje pra vocês. Perfeito. Primeiro, só complementar o que o Rubens falou. Eu acho que a gente tinha também o queijo e a faca na mão pra fazer esse caminho do mais fácil, sabe? Falar, bom, já tem um case aqui, vamos sair vendendo, vamos sair tacando foda-se, entre aspas, assim. Mas no momento que tu identifica e fala, cara, isso aqui assim não vai ser tão bom assim, vou estar vendendo gato pro lebre ou coisas assim, né? Aí tu tem que escolher o caminho mais fácil e o mais difícil, né? Eu também tinha tempo, tava na faculdade, precisava continuar ela, né? E não queria atropelar nada. Falei, bom, vou ter tempo pra tentar ir pelo caminho mais difícil, que é fazer algo realmente que a gente vai mandar muito bem e vai ser diferenciado no mercado, né? E aí, cara, a gente começou esse projeto de desenvolvimento. Então, a gente tinha um primeiro trabalho, um primeiro desenvolvimento, mas a gente estava indo para uma nova etapa onde, de fato, envolveria não só software como hardware, de certa forma, dispositivo médico, né? E aí começa uma seara mais longa, né? Que então, é quase uma outra empresa, né? Isso, de certa forma, sim. Hoje a gente, bom, é todo software, porque no Telekit, ali na maleta, tem um software, um sistema, o médico acessa uma plataforma, também é um sistema, todos eles se conversam e isso tá na nuvem, né? Mas para isso acontecer como ele existe hoje, precisou toda uma etapa de desenvolvimento. E aí a gente tem várias formas de conseguir recurso para essas coisas assim, né? Buscar um investidor, fazer empréstimo, não era a minha vontade, mas também editais de fomento à inovação. Então, como a gente tinha uma pegada inovadora muito grande, porque, bom, telemedicina já era novo ali em 2020. Telemedicina com exame físico e sinais vitais aqui era mais novo ainda. Hoje. É novo até hoje. Então, a gente conseguiu daí com isso passar em alguns projetos como da FAPES, enfim, conseguimos 2 editais de recurso para fazer esse desenvolvimento e aí a gente começou. E aí agora eu entro pra tua resposta, né? Hoje a gente tem autorização de funcionamento da Anvisa, né?
começamos desenvolvendo tudo, assim, desde o do sensor ali dentro, ia ser totalmente próprio, digamos assim, mas a gente viu que existiam fábricas de devices já certificados que a gente podia usar a partir da nossa inteligência do sistema. Entendi. Então, hoje, na verdade, a gente integra com fábricas parceiras dos dispositivos. E aí tem a flexibilidade de botar dispositivo, tirar dispositivo. Então tem roadmap aí de dispositivos para deixar ela cada vez mais robusta, grande. Então a gente tem essa flexibilidade de entender quem é o parceiro ideal, qual é a confiabilidade que ele tem. E já passou, quando a gente coloca ali dentro, pela certificação de Metro, Anvisa, e a gente coloca ali, só ele é inteligente a ponto de se conectar com o nosso sistema. Então, se tu pegar o esfigmo ali para fazer a parte de pressão arterial, tu vai ver que ele é muito similar a um esfigmo do dia a dia. Inclusive, isso deixa mais fácil. O oxímetro também. Só a diferença quando tu clica ali, colocou no paciente, o médico tá do outro lado, isso foi automático. Entendi. Já cai no prontuário, inclusive. Então, já tá tudo integrado. Então, basicamente, hoje você consegue já levar esse então, você não desenvolveu o hardware, né? Só o software. E aí você plugou... Exatamente. Exatamente. E monto daí. E daí desenhei toda a maleta que foi pra patente, né? Que a gente tem. Dessa maleta consultório, que tem energia, tem outras coisas. Mas aí tem uma fábrica que faz pra gente hoje também. Hoje o médico, ele consegue comprar esse telekit ou ele só consegue usar o telekit com vocês? Hoje a gente faz um trabalho de mensalidade. Então a gente coloca ele em comodato, né? Licencia a plataforma e entrega em comodato o nosso telekit. Não, tô tendo ideias aqui só, pensando, porque você pensa assim, pelo que eu vi aqui do vídeo, achei bem simples de usar e fácil, assim, qualquer pessoa conseguiria sentar ali na frente da maletinha e usar, e talvez com um auxiliar de enfermagem do lado pra qualquer coisa, sei lá, a pessoa não sabe colocar o esfigmo direito. Perfeito. Aí a pessoa vai, coloca o esfigmo, passa os dados, depois a consulta segue. É nessa pegada mesmo? Isso, é nessa pegada. Então a gente é totalmente B2B, né? Business to business. Explica o pessoal a diferença de B2B e de B2C, acho que é importante isso aí. Boa. Business to business, então B2B é quando uma empresa vende para outra empresa, né? Então você pode vender para a prefeitura, por exemplo. Isso, prefeitura não deixa de ser uma seria B2G ainda, até que é governo, né? Mas não deixa de ser, é uma outra empresa. E aí a gente sempre tenta não vender direto pro paciente, então tenta fazer um trabalho onde a gente vende para alguém que vai estar vendendo para esse paciente de alguma forma ou incluindo no seu trabalho. Então aí tem operadora de saúde, né? Tem medicina do trabalho, laboratório que quer colocar ali, já tem os exames complementares e quer ter agora os atendimentos, ele pode. Aí a gente tem 2 formatos também, onde a gente só licencia a tecnologia e o outro que a gente licencia o serviço, com os médicos da própria Laudos. Então tem os 2 formatos hoje, né? Um é por equipamento, daí a precificação, né? Então por número de equipamento. E o outro é por pacote de consulta. Vocês fazem um treinamento quando vocês disponibilizam treinamento, exato. Então a Carol, que é minha sócia e diretora médica, ela é médica de família. É minha sócia na empresa e na vida, né? Minha esposa. E aí a gente faz todo esse trabalho também. Legal. E aí a parte quando você disponibiliza isso para as empresas, ela tem a possibilidade de contratar os seus próprios médicos, ou se eles já têm os médicos deles, vocês dão um treinamento, né? Tem essas 2 possibilidades, tá? Exatamente. Legal. E aí... Pensando aqui as possibilidades. Tô indo longe aqui. Mas aí, beleza. Aí vocês começaram isso em 2019, foram validando as ideias e foram encontrando alguns clientes aí no meio do caminho. Uma coisa que eu sempre digo, né, pro médico, ele tem muita dificuldade de tangibilizar a jornada dele e quando de fato o negócio vai se pagar e ele vai conseguir viver do consultório particular. Porque a maior parte dos médicos empreendem no consultório particular. Perfeito. Eu fiz isso, o Vitor fez isso, agora a gente tá empreendendo de outras maneiras. Mas começa assim, né? É o mais palpável. Talvez você seja a exceção, porque começou já empreendendo um negócio que tem bastante tecnologia. Mas quando que você sentiu que esse negócio que você criou era um negócio que tinha lastro suficiente para ser sua principal fonte de renda? E claro, a gente não empreende só pensando em ganhar dinheiro, mas em solucionar problemas, até pelo desafio, e a gente se desafiar, eu acho que é um bom motivo, né? Da gente aprender, de se desafiar e validar hipóteses. E é isso que eu sempre falo. O médico, ele tem que validar hipóteses. Cara, se você é endócrino e tá cheio de endócrino nessa cidade, olha pro mercado e vê o que não tá sendo bem resolvido e cria uma hipótese em cima disso. Eu acho que se eu atender desse jeito, incluindo isso, criando um programa de acompanhamento, tentando inovar, pode ser que eu tenha um grande diferencial competitivo. E aí a palavra que você tem que procurar é diferencial competitivo. Você tem que ter alguma diferença, que senão... E do jeito que você achou. E você mesmo já descreveu o seu diferencial competitivo.
Cara, é tornar um negócio mais usável. Não tinha usabilidade grande assim, não tinha uma percepção de valor absurda. Porque no final das contas, era tipo o WhatsApp resolvia isso daí. É isso tipo, aí. se for só uma ligação, o WhatsApp resolve. Perfeito. Tem a ausculta. Eu tô pensando na ausculta aqui, o tanto de possibilidade que isso abre. Exato. Abre. Então, assim, como que você consegue transmitir um pouco isso pro pessoal que tá ouvindo, de quais são as etapas que a gente tem que passar quando a gente empreende e bola uma ideia nova, né? Ou tá querendo entrar no nosso mercado de especialistas, e cada um na sociedade que tá ouvindo aí, e ter a certeza de que, pô, as coisas estão tomando uma direção aqui que o negócio aparentemente vai ficar em pé. E a Entenda ficar em pé e, tipo, um negócio que vai ser lucrativo, né? Boa. Bom, cara, eu acho que tem várias etapas, assim. Eu acho que começa com essa ideia, né? Vai dar uma Você ideia. já gera um caixa hoje, já, né? Já. Tem investidor. Eu vou chegar nos pontos de onde tu entende que vai dar certo, né? Mas o primeiro que eu me apegaria é no propósito, né? Tu tem que ter tesão naquilo que tu vai fazer. Eu acho que esse é o... Vitinho tá em Narnia, Vitinho. Não, mas eu tô várias ideias boas. Depois a gente vai falar pra médico, já tá vindo demanda pro próprio consultório, aquela coisa toda. Porque já conecta, então o otorrino quer fazer a autoscopia, já pode ir pro prontuário, já fica salvo, ele mostra pro paciente. Então tem umas coisas legais, assim, fora poder fazer o home care com o telekit, né? Uhum. Mas enfim, falando do que eu deixaria pra colegas, assim, eu acho que a primeira coisa é, cara, não colocar o dinheiro na frente nas coisas. Boa. Eu acho que ele pode te desvirtuar se tu colocar ele na frente. Tu pode cortar etapas, tu pode vender coisa que não é, só pelo dinheiro, convencer, enganar pessoas, sei lá. Tu pode fazer isso se tu tá com dinheiro só na frente, porque ele pode, se tu ir por um caminho assim, tu vai conseguir dinheiro. Né? Não é à toa que tem tráfico e tem outras coisas assim, né? Então, se tu botar o dinheiro na frente, pode dar problema. Então, eu botaria primeiro o propósito. Voltaria lá pra esse cara e entenderia, né? Queria entender, cara, por que eu fui fazer medicina, então? Por que eu tô indo pra essa área? Eu tô indo porque o meu professor me falou, eu tô indo porque eu acho que tem mercado. Eu voltaria pro propósito, né? E depois eu ia pra mercado e onde eu vou estar. Então, pô, eu quero morar onde? Que tipo de vida que eu quero ter? O que tem nessa cidade que eu possa entrar e botar um consultório, por exemplo, que vai ter sucesso? Mas eu me agarraria no propósito, porque, cara, a partir daí tu vai encontrar a solução, sabe? Então, tu tem que se agarrar nisso, porque no máximo tu vai ter que fazer algumas coisas secundárias, enquanto tu não alcançou ainda o teu propósito. Então, pô, vou ficar fazendo plantão aqui enquanto eu não conseguir chegar no consultório que eu queria. Cara, tá tudo bem. Eu acho que o problema da medicina é que ela tem oportunidade demais. Pergunta pra uma pessoa que não tem uma medicina no currículo, por que ela escolheu o que ela tá fazendo? Cara, ela escolheu porque é o que tinha. Boa, e isso vai pagar as contas, e eu tô aqui por 5 anos até eu conseguir tirar a cabeça d'água. Só que a medicina, a gente tem tanta oportunidade, cara, que a gente fica, não sei o que eu quero. Cara, se você parar pra analisar mesmo, você tá reclamando com a barriga muito cheia, né? É verdade. A grande maioria das vezes. E quem ensinou isso foi minha mãe, né? Quando eu fui reclamar pra ela uma vez, ela falou assim, pô, mas não foi você que escolheu? Uma porradinha de mãe que você nunca esquece, né? Mas isso é muito legal, isso de ter essa visibilidade aos 27 anos aí, porque é muito comum, né? E eu já vivi nisso, né? No automático. Um mineiro iluminado, né, cara? Mineiro iluminado. Tecnologia de luz, né? É o Wilson Luz, de luz de tecnologia. Wilson Watt. Mas, pô, aos 27 consegui perceber isso, cara. Wilson Watts. É um baita privilégio aí. Sim. Porque hoje, eu acho um dos grandes problemas que eu percebo, assim, é as pessoas que estão no automático. E aí é meio que, não é uma fuga, mas é uma dificuldade de encarar. Então, entra na faculdade, dura 6 anos, entra na residência, dura 4 anos, e aí termina a residência, tem que encarar. Agora é com você, chegou a sua hora. Só que a pessoa entra em outra coisa, e depois entra em outra coisa, e nem que seja entrar no convênio, pra não encarar a responsabilidade de fazer o consultório, ou de fazer o seu próprio nome. Porque a partir do momento que você entra no convênio, você tem que trabalhar a medicina muito séria. Mas muitas coisas você não vai ter que encarar. Então elas vão chegar pra você e é a opção de cada um, né? Mas eu vejo que quando a gente encara e decide, a gente tende a estar mais próximo do que a gente acredita, e isso a gente vai ficar mais feliz, ou pelo menos reclamar menos, né? Mas ter conseguido perceber isso cedo aí é um baita ponto. Boa. Porque, cara, se estiver ganhando menos do que um médico tradicional ganha, foda-se. Eu não quero ser o cara, eu quero ser o que eu quero ser. Exato. Lógico, tem que ter um equilíbrio ali. Você tava numa fase de vida também que te permite muito isso, né? Tava novo, não tem filho, não sei se tá casado ou não tá. Casado? Uhum. Boa. Então, assim,
E divide isso com a sua esposa e toca o barco. O que os outros vão pensar da sua vida é o que os outros vão pensar da sua vida. Sim. O mais importante É é o sócia dele, pô, esposa É, dele. então, mas eu não sabia que tava casado ainda. Achei que tava só enrolando ela mais um pouquinho. Mas se você tá feliz com as decisões, cara, isso é uma paz que ninguém tira. Porque é o que a gente falou no podcast passado com o Felipe, né? O médico, ele tem uma saída da faculdade muito próspera. Está ganhando muito dinheiro, trabalhando como médico plantonista e tudo mais. Outras profissões não tem tanto. Só que se for olhar o gráfico, o médico tá lá em cima no início e ele tende a cair ao longo da vida se ele não se especializar. Sim. E outras profissões começam ganhando menos e tem um ganho muito exponencial, entendeu? Então, poder escolher isso e fazer com calma mesmo, cara, eu acho que é um baita caminho aí pro Quando você estava na faculdade, sucesso. você já pensava já que talvez você não quisesse fazer residência e não necessariamente ser assistencialista como médico? Boa. Sim, acabou que virando foi me escolhendo, digamos assim, pelo tempo mesmo, fazendo o que eu já faço e etc. Aprendendo o que eu já aprendi, né? Sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, enfim. Então eu vi que isso ia ser o meu plano A, né? Eu atender, de certa forma, ou vai ser pro hobby ou plano B. Então, uma coisa que eu acho que talvez eu curta bastante, pouca experiência até agora, mas é a parte de emergência mesmo. Mas fazer, tipo, uma vez a cada 15 dias, um final de semana, alguma coisa assim. Muito mais para eu sair da empresa, inclusive. Então, é uma forma que eu vejo que eu vou ser remunerado para ter uma terapia. Sim. Então, isso eu tô vendo que é algo que talvez eu vou ficar fazendo por muito tempo. Até pra ter ideias também, né? Pra ter ideias e tal. Porque é uma coisa legal. Me sinto bem mas fazendo. Eu não sei. Eu tenho a impressão de que tem muita gente, Wilson, que tem essa mesma vontade que você teve. De tipo, cara, eu gosto de medicina, tem muito interesse pela área, mas eu não me imagino sendo médico assistencial, 100%, full time. E a gente precisa de pessoas assim, que comecem a enxergar a medicina. Vou dar um exemplo do meu lado aqui, dos negócios, assim, né? Acho que um dos grandes problemas do Brasil hoje, em termos de hospital, é que quem gerencia o hospital não tem formação que junta as duas partes. Perfeito. Ou ele é um médico, sem formação de administração, ou é um administrador sem formação de médico. E aí o administrador sem formação de medicina, ele vai pensar no business, negócio, dinheiro. É isso aí. E ele tá certo nesse viés dele. Você pega um médico, ele não sabe gerenciar o hospital, vai fazer cagada, a gente tá vendo uma atrás da outra aparecendo por aí. Se você tiver os dois, a tendência é que você encontre um equilíbrio ali entre os dois mundos, né? Você encontra um fit melhor de solução. Não vai ser ideal, longe de ser ideal, mas você tende a ter um fit melhor. E eu acho que as pessoas, não sei, se por não ter exemplos como você, mais assim no dia a dia, de outros empreendedores também que deixaram assistência para se dedicar à medicina de uma outra forma, ficam meio que quietinho, encolhido, com vergonha, se sente mal, se sente até errado de fazer isso com o currículo médico, né? E um dos caras que mais me ensinou sobre isso é o Bruno Lagoeiro, um dos fundadores do Whitebook, né? Junto com o Edu e com o Pedro. Ele levou até isso pra terapia, né? Ele falou isso comigo, até comentou isso no podcast nosso. Pô, mas você expondo, cara. Não, ele comentou no podcast. Ele falou que ele se sentia assim, a terapeuta dele falou, cara, você não tá deixando de ser médico. Você tá só exercendo a medicina de um jeito diferente. Perfeito. E aí quando você olha os números do Whitebook de vidas impactadas, cara, ele tá sendo muito mais médico do que ele seria sozinho. É a mesma coisa do seu, né? Pô, você fez 5 mil atendimentos, 300 médicos voluntários. Você continua exercendo a medicina. E, cara, acho que isso é uma baita mensagem que a gente deixa pro pessoal, assim, que já tá com essa ideia. Ou tem gente que vai 100% igual no seu caso, né? Deixar de fazer a medicina como principal fonte de renda pra se dedicar a outras áreas da medicina. Mas também tem pessoas que, sei lá, estão com 15 anos de consultório, fazendo a mesma coisa e querem começar a mudar um pouco. Cara, tá na hora ainda, não tá tarde, entendeu? A gente tem muito potencial pra explorar. Eu transicionei de carreira, né? Aos 30 anos, transicionei. Que eu acho que foi cedo, assim, mas enfim, foi um negócio muito rápido também. E eu não imagino que eu vou fazer o que eu faço hoje por mais 20 anos também. Acho que daqui uns 5, 6 anos a gente começa a mudar de novo. A gente tem que ter essa abertura pra gente se satisfazer como profissional e pessoa também, né? Gestão, cara, nada mais é do que você saber otimizar os recursos. Quando ele cruza a perna, assim, coloca a mão no joelho e já começa. Otimizar os recursos. Você entender que os recursos na área da saúde, na área da tecnologia, os recursos do mundo de maneira geral, eles são escassos. E aí ganha o jogo aquele cara que sabe utilizar melhor os recursos em prol das pessoas e torna a vida das pessoas mais fáceis. Então você pode usar um recurso de um jeito X ou você pode usar de um jeito Y. Então, só para dar um exemplo que eu sempre dou e acho que é um exemplo muito bom. Cara, o médico que começa a empreender no consultório particular, ele muitas vezes, igual a gente,
não tinha muita noção. Provavelmente você não tinha tanta noção quanto você tem hoje, quando você começou, sobre as coisas. Muito mais coragem do que juízo, né? É muito mais coragem, exatamente. Só que o que acontece? Por que você se torna um empreendedor ou um gestor, ou a alcunha que você quiser utilizar? Porque você aprende que para você subir o avião, provavelmente você subir o avião, entenda, tipo, tracionar o consultório particular. Você vai apertar todos os botões no começo. E você vai ficar com medo do negócio cair, você vai... Meu, quanto mais, tipo... Acender a luz vermelha ali que você não sabe Quanto o que mais é. você fazer força pra subir, melhor. Boa. Só que tem uma hora que o médico... Claramente eu vejo isso. Vários médicos que chegam num certo nível, que o problema não é mais captação. Ele já levantou o avião, ele tá lá em cima, mas ele tá gastando combustível e energia de uma maneira desnecessária, de uma maneira que pode ser otimizada. Ou seja, ele tem que desligar o flap. E ele tem que confiar que o ar vai fazer ele continuar planando. E aí ele tem que olhar e direcionar o avião, porque ele tá indo fazer uma jornada de um ponto A para o ponto B, que é o propósito da pessoa, no final das contas. Então eu entendo que muito do empreendedorismo é você enxergar um problema na sociedade e às vezes querer mudar a sua vida a partir de enxergar aquilo como um propósito. Resolver aquele problema vira um propósito na sua vida. E isso é o principal combustível. As ferramentas, às vezes você tem ali disponível, ou você vai descobrindo, e aí se torna um jogo, né? O empreendedorismo é um jogo, né? E aí, pô, você começa a subir, você começa a atingir os milestones ali, né? 1.000 metros, 2.000 pés, 3.000 pés e tal. Só que tem uma hora, cara, que o jogo não é sobre você continuar subindo. É sobre você continuar indo na direção que você tá indo, né? Originalmente, do ponto A ao ponto B, com eficiência. E sabendo que você pode confiar em desligar uma chave ou uma alavanca ali que você está gastando dinheiro, energia, tempo. Então, a carreira, a construção de carreira é muito sobre isso, né? Muito sobre você otimizar os recursos que você tem. E o legal de você se tornar empreendedor é que você aprende a fazer muito com pouco, cara. Eu acho que esse é o grande segredo de um bom empreendedor, cara. Fazer muito com pouco, cara. No Brasil é só isso aí que a gente tem. E, cara, é impressionante como dá pra fazer muito com pouco. E a galera acha que consultório, pô, você tem que ter mármore, você tem que ter não sei o quê. Cara, faz muito com pouco, cara. Faz um WhatsApp bem organizado, um atendimento bem organizado. Soluciona bem um problema que tá sendo bem resolvido. E, geralmente, você não precisa investir rios de dinheiro para o negócio dar certo no começo, tá? Claro que em algum momento você vai precisar dar uma alavancada, estrutura física, você provavelmente deve ter pegado investimento para investir em tecnologia, em time, equipe. Em algum momento chega esse momento, mas isso não é uma condição inicial para você começar a empreender. Geralmente no começo você não precisa de grana. O problema nunca é grana no começo. O problema é você enxergar primeiro o que você tem que fazer. E aí você olhar as peças do quebra-cabeça e, pô, eu acho que isso aqui junta. E aí você testar, assim que você testou e deu certo, beleza, aí você vai tocando o negócio e vai gerando eficiência operacional, né? Aí você vai enxugando custo, deixando o que faz, o que dá resultado. E o que, vamos dizer, o que não deu tão resultado, o que já deu resultado no passado e não tá dando mais hoje, você vai... o Salib Neto, né, fala bastante isso, e o Sandro Magaldi. Você vai... eu gosto muito dessa tese que eles têm. Todas as empresas têm as engrenagens. Aí tem uma engrenagem que poucas empresas têm, que é a engrenagem do abandono, do esquecimento. Você tem que, às vezes, ativar ela e abandonar certas coisas que deram resultado, que não dão mais, ou que nunca deram resultado e você tem que assumir que nunca deu resultado, vou deixar agora abandonar. Acho que é muito isso, cara. E como que você vê essa questão de o médico se tornar empreendedor, de adquirir essas skills? Você já teve alguma inspiração? Acho que eu nunca perguntei isso pra você, né? Qual que foi sua grande inspiração, assim, né? No meio médico? Não fala de Steve Jobs. Você tem familiares, assim, que empreendem? Como que é essa questão? Boa. Mas não fala de Steve Jobs, já pra deixar claro aqui. Boa. Mas só pra complementar também a tua fala ali, no mundo de empresas de tecnologia se fala muito em MVP, né? Exato. Que é o produto mínimo viável, né? Entende ali o mínimo que tu precisa de recurso, porque ele pode mudar. Por isso a importância de tu se apegar no propósito. O que tu quer de fato resolver? Tal coisa. Beleza, então começa resolvendo da forma mais barata possível, porque tu pode ter um aprendizado aí muito grande no decorrer desse caminho. E eu acho que o consultório é assim também, porque quando esse médico vai começar a atender, ele também não sabe tudo que ele precisa fazer ali, porque na faculdade não formou assim, né? Então, a minha faculdade pelo menos não formou assim, né? Formou um profissional extremamente técnico que sabe o que o paciente tem e como resolver.
Mas esquece que, na verdade, o mundo é capitalista, tem empresas, tem várias coisas que você tem que se relacionar e tem que fazer para que isso funcione. E isso não te ensina na faculdade, né? Então, esse é um problema que esse médico tem que enfrentar quando ele sai. Então, ele sai perdido, basicamente. Perdido, né? E aí que começa os problemas. Então, se ele se agarrar num propósito, falar, cara, eu fiz isso aqui pra quê? O que eu quero cuidar? O que eu quero fazer? Ele vai ter mais chance de, no final, conseguir resolver aquilo que ele quer e cumprir o seu propósito, né? Mas, cara, de inspirações que eu tenho, né? A minha família tem uma empresa de mecânica e autopeça numa cidade de 8 mil habitantes há 30 anos. Então, eu nasci no meio do fazer muito com pouco, basicamente. Então, eu nasci numa cidade super pequena, né? E aprendi muito os valores de empreendedorismo, de ética, enfim, de valorizar o cliente, de fazer coisas boas. Porque eles são referência lá, meu pai e minha mãe, basicamente, fundaram do zero e trabalham com isso há muito tempo. Uhum. E aí, desde pequeno, eu cumpro muitas tarefas lá. Eu já ajudava lá na empresa. Então, desde pequeno, eu indo no banco. Sei lá, 8 anos eu já tinha minhas responsabilidades, já fazia muita coisa assim. 8 anos querendo no banco. Já tinha muita coisa assim que eu tinha que fazer. Então, hoje eu entendo que isso contribuiu para eu ser uma pessoa resolvedora de problemas, empreendedor e etc. E não foi diferente no meu trajeto dentro da medicina. Então, as oportunidades vieram chegando, os problemas foram aparecendo e eu fui tentando resolver. Né? E foi isso que foi acontecendo. Então, eles foram minha primeira, assim, escola da vida e empreendedorismo, né? Porque daí eles trabalham com isso por necessidade. Então, eles precisaram empreender por algum problema que tinha na cidade, uma mínima habilidade que eles continuam lá. Continuam Qual lá. é o nome deles? Exato. É Wilson, meu nome é Wilson. É uma americanização do nome do meu pai. Criativo. E Marivana. Então, manda um salve pro Wilson e pra Marivana. Aí, ó. Salve, salve. Beijão. Mandaram bem no menino aqui, ó. Aí. Eu ia te perguntar, o Wilson Júnior. Wilson Júnior. Cara, como que você tá hoje em relação a laudos, em termos de mercado, assim, né? Porque a gente falou, a pandemia passou e ficou algumas coisas de telemedicina, outras não. Quais são as soluções aí que você tem mais conseguido encaixar laudos e como que isso tem agregado tanto pro lado do paciente como do lado de quem contrata ela como uma ferramenta ali pro dia a dia? Legal. O que a gente acabou desenvolvendo tem vários casos de uso, assim, né? Então, por exemplo, posso oferecer isso para alguém que trabalha home care e faz, por exemplo, intermediação de cuidado de idosos e agora faz uma visita semanal com o Telekit. Isso é uma possibilidade de uso e cliente que a gente tem. A mesmo ponto que a gente tinha falado, então saúde ocupacional, então essas empresas precisam ter um cuidado com o colaborador, tanto assistencial, né, tá com febre, tá com dor de cabeça, onde que ele vai? Geralmente sai da empresa, passa o dia todo fora, traz um atestado. Se ele tem um telekit dentro da empresa, ele já faz isso ali naquele momento. E agora também os exames ocupacionais que a gente está indo começando nessa linha também para já ter essa solução completa ali, e aí reduzindo o custo do plano de saúde com redução de sinistralidade, reduzindo absenteísmo, né, que é o tempo que ele fica fora da empresa, reduzindo o número de atestados, né, e por aí vai. E aí a gente vem testando, na verdade a gente tá buscando o nosso ICP daí no final das contas, porque a gente construiu uma solução bem ampla, né, e tá buscando onde que a gente vai focar. E aí a gente entende alguns resultados, algumas coisas assim que estão nos dando esse norte. Então, cidades pequenas que não tem médico lá, não tem nem medicina do trabalho também, ter parceiros lá que façam esse trabalho, atende tanto a população quanto as empresas da cidade. Então, esse parece ser o caminho que a gente vai focar e seguir para crescer e escalar. Né? A gente veio o cap table da empresa todo nosso, aquela coisa toda, e agora tá começando buscar mais pessoas, trazer investidor, trazer outras coisas assim. Só vocês dois, só no começo. Isso, exatamente. Começou comigo, daí veio a pandemia, ela foi uma voluntária na plataforma. O vídeo aqui é ela? Eu vi no vídeo aqui do site, falei, tá com cara de ser E aí a gente aproveitou os recursos dos editais, então conseguiu ir fazendo isso dentro de casa, sem abrir mão, digamos assim, de cap table. E agora a gente abriu uma rodada de investimento de 1 milhão. E aí já tem 2 investidores, já estão buscando mais estratégicos, né? Tivemos até uma proposta de crowdfunding e acabamos recusando por entender que ia lotar nosso cap table daqui a pouco de pessoas que não iam fazer tanto sentido. Então a gente está buscando agora mais recursos Smart money, assim, né? Exatamente. Smart money para nos abrir mercado, né? Montamos nosso conselho consultivo também agora, então a gente tem 3 conselheiros, né? O criador do Telesaúde RS, que é um grande programa de telemedicina Brasil público, é nosso conselheiro agora, né? O doutor Elo. É um PhD em medicina de família, foi o criador do programa, já é nosso conselheiro. Então a gente vem montando de fato uma empresa que
Estou colocando governança agora mesmo. Na empresa, Governança, né? quer se consolidar com soluções inovadoras e que funcionam na telemedicina, né? Legal. Você tinha comentado mais cedo aqui no podcast, né, que vocês estavam no processo seletivo da Porto. Isso, exatamente. Isso é Recentemente legal a gente comentar venceu, aqui, né? a gente venceu o desafio de redução de sinistralidade Da Porto Seguro. da Porto Seguro Saúde, né? Uhum. Tiveram 340 startups analisadas pelo pessoal e acabaram entendendo que a nossa estava bem preparada para cumprir essa solução, esse desafio. E vocês ainda vão começar lá com eles. Isso, exatamente. É, Como mas a gente tem tinha reunião começado pra presencial. gente ter assunto desse papo aqui. Sinistralidade para os usuários deles ou para pra empresa. os funcionários? Não. Para as clientes e empresas dele mesmo. Ah, para os A clientes e sinistralidade empresas. do plano de saúde, que estão tá. usando demais. E Entendi, aí o custo está ficando muito alto, inclusive para Porto. Entendi. Então ali ele entende que a gente constrói um ambulatório dentro das empresas Sim. maiores que eles têm esses problemas e todo digital ali, né? Então esse médico não precisa estar ali, Sim. ele tá remoto. Então a ideia Claro. são empresas que contrataram a Porto Seguro que estão com alta sinistralidade, a Porto vai oferecer Isso, exatamente. esse adicional ali no contrato Exatamente. para ajudar nisso, né? Isso, e ver o quanto reduz a ida Boa. dos colaboradores pro presencial. Pro Que presencial. ali ele E, consegue pessoal, resolver. para quem não pegou isso aí, sinistralidade é o quanto o usuário do plano de saúde usa o plano de saúde dele e o custo que vai ter, né? Não é só a quantidade de uso, mas sim o tipo de uso também, né? É. Então, por exemplo, tem gente que leva a mal quando fala, use melhor o seu plano de saúde. Isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, então a gente tem que ter o bom senso de saber o que tá acontecendo ou não. Mas, às vezes a gente vê, assim, caso, a gente já viu, né? Atender paciente no pronto-socorro com 12 tomografias no ano. Isso é um belo exemplo de péssima sinistralidade desse paciente no pronto-socorro. Porque, além de custar muito caro, que esse é o lado que a empresa vai olhar, esse paciente tomou 12 tomografias na cabeça. Então, ele tem uma exposição à radioatividade maior e não faz sentido ele estar ali. E se ele foi 12 vezes a pronto-socorro por causa de um enxaqueca que tomou tomografia, se ele tivesse um acompanhamento mais próximo, ele resolveria melhor esse problema dele, teria menos crises agudas de enxaqueca, estaria melhor controlado. Perfeito. É bom pra ele, é bom pra empresa, é bom pro hospital, é bom pra todo mundo. É um trabalho de educação, né? Que a galera, tem uma galera que pensa assim, eu pago, vou usar mesmo, vou fazer qualquer mas coisa. não é nem só educação. O que eu ia falar é, quando você começa a fazer esse trabalho de sinistralidade, você faz um mapeamento do que é que tá acontecendo. Sim, você vê onde tá o ralo, né? Você documenta ali, dos 1000 atendimentos, 900 foram por essa causa. Cara, vamos trabalhar ela. É isso Aí entra educacional, aí pode entrar, cara... orientação no médico. Orientação de hidratação, pode entrar... Cara, às vezes tem muita mulher na empresa com infecção de urina. Sim. Por quê? Porque ela trabalha de roupão, ela sua o dia inteiro, ela fica desidratada, vai pouco ao banheiro, não sei o que lá. Faz um trabalho ali de orientação e pode melhorar esse exemplo, né? Veio da minha cabeça aqui. A gente trouxe um complemento até agora, se chama Laudos Care, que aí a gente coloca nessa empresa todo um screening inicial. Daí a Carol é médica de família, desenhou tudo isso, né? Então faz um screening ali pra saber como é que tá a saúde da empresa, né? Então, tantos por cento estão com hipertensão, sono, aquela coisa toda. Legal. E a partir daí eles começam a receber todo um aconselhamento pelo WhatsApp, de dicas e etc, né? Tentando fomentar a melhoria e o cuidado do estilo de vida desse paciente, né? Então tem os complementos agora em cima do nosso telekit que vão indo além nesse cuidado remoto, né? E tudo convergindo para melhorar a saúde desse paciente. Interessante. Então, é importante a gente falar disso, eu acho que ter esse uso consciente do recurso de saúde, porque assim, se a sinistralidade do plano de saúde aumentar, é problema do plano de saúde. Não é. Ano que vem a conta vem mais alta pra gente. Claro, Então, equilibrar isso é fundamental para que a gente continue tendo planos de saúde e seguradoras que se mantenham de pé, que consigam pagar suas contas, mantenham hospitais abastecidos, o paciente tem acesso. Porque se desequilibrar isso, vamos ferrar todo mundo aqui, cara. Vai caindo no médico Se a saúde suplementar sair do país, pro médico é muito ruim. E atrapalha o cenário macroeconômico, porque o que tem puxado a inflação muito é o aumento dos planos de saúde. Aumento do preço de saúde. Aí vai sobrecarregar o SUS, o privado não vai dar conta da demanda. E, enfim, então ter essa noção de ecossistema é fundamental. Aí tem um outro ganho aí que a gente não colocou, que é o aumento de produtividade, né, da galera. Se a galera tem mais acesso, tem um uso mais racional do sistema de saúde que é oferecido para eles ali, mesmo no contexto do convênio e de saúde laboral, e eles ficam menos doentes, a gente tem mais prevenção, o cara vai ser mais produtivo. Ele vai ter menos... A empresa vai ter menos absenteísmo, a galera vai faltar menos. A empresa vai gerar mais resultado, né? E o cara também vai gerar mais resultado, né? Tanto financeiro quanto de saúde física e mental, né? No final das contas. Todo mundo ganha, né, cara? Todo mundo ganha. Eu queria ter falado desse caso da Porto Seguro um ano depois de ter chegado lá. Ia ter muito exemplo legal, viu?
Eu acho que uma das coisas que eu mais curto olhar assim e fico interessado são dados de saúde pública, né? Afinal, quando eu comecei a focar no diabetes, uma das coisas que eu mais gostava era falar assim, cara, 1 a cada 5 internações do mundo são causadas direto ou indiretamente por causa do diabetes. Sabia dessa? E eu não sabia também. Eu vi lá um atlas, né? O IDF, né? International Diabetes Federation lá, faz um atlas de tudo do diabetes. Eu ficava lendo, cara, item por item, cara, 12% é isso, 20% é isso. Eu falei, cara, se 1 a cada 5 internações é por causa disso, imagina o impacto de eu controlar essa doença. Uhum. Cara, é redução, em teoria, de 20% de uma cadeia complexa, né? Ao número de amputações e tudo mais. E aí, cara, quando você, como médico, entende o impacto que isso tem e fala, cara, eu vou me propor entrar nesse ecossistema aqui pra resolver só esse probleminha aqui de 1 a cada 5. E vou fazer virar 1 a cada 6, 1 a cada 7. Fica melhor ou pior? Fica melhor, né? No meio matemática não é meu forte, você pode ver. Mas, cara, já é fera pra caramba. Porque você tem um trabalho grande, impactante, que vai mudar tanto a vida do paciente, quanto a vida, enfim, do ecossistema como um todo. E tem muitos buracos, assim, na saúde hoje, que eu vejo que se o médico ocupar, a gente avança como um todo. Porque, infelizmente, no país hoje, a gente tem complicações de doenças que elas não acontecem porque elas complicam, né, entre aspas. É porque é uma questão, às vezes, educacional que falta. Não é porque, não, realmente essa complicação é inevitável, acontece em todo mundo. Não. Cara, foi educação. O paciente não teve educação na doença para ele entender como é que vai fazer aquilo. Ou é de acessibilidade. Então a pessoa não tem acesso ao médico. Ou é de estrutura de jornada, ele não consegue, às vezes, dentro de um período X, fazer o que ele tem que ser feito. Ou é de documentação. Cara, quanta coisa a gente perde em prontuário hoje no SUS aí, no papel, porque não tem organização. Então, tá, tem muitas lacunas que a gente pode preencher aqui como médicos, e o Brasilzão tá pedindo isso, né, pra gente entrar. E, pô, ter essa coragem de entrar nesse ramo que você entrou, empreender, e dar cara a tapa, e errar, e, cara, ir atrás, é muito fera. É muito fera. E na pior das hipóteses, você continua médico, com uma baita experiência de empreendedorismo ali, tendo conhecido um monte de gente legal, entendendo o mundo por uma outra ótica, e você vai, enfim, tá muito mais preparado pro que deve e é depois, né? É isso aí. Não tem preju em empreender, assim, na minha visão. Sempre pensei isso também, né? Mas tem que ter coragem mesmo. Tem que ter coragem, assim, porque tu vai, digamos assim, vai abrindo mão, de certa forma, de tempo. Né? E tu vai indo contra o que estão te dizendo pra ir, basicamente. Todo mundo conhece, que estão falando pra ti, e tu fala, não, eu confio. Quando você tá de galera, é mais quentinho ficar ali no grupinho, né? Muito mais quente, muito mais quente. Hoje, quando você desgarra, assim, a gente falou disso no último podcast também, né? Do desgarrar, né? Eu tive sorte, de certa forma, na faculdade, de rápido, quando eu fui começar a empreender, ter uma solução, digamos assim, que deu impacto. Então todo mundo via, não, legal, você vai dar certo, alguma coisa. Então foi menos do que tá ali batendo e não tendo ainda, tá confiando, né? Demora 10 anos pra vi qualquer coisa de impacto, assim, sabe? Você foi para um MVP que foi testado de maneira muito rápida, muito intensa, né? Exato, e claro que exigiu muito, né? Naquele tempo aí foi, porque eu não sabia 99% das respostas que eu tava querendo propor ali, porque telemedicina até então não existia. Nem podia, né? E falava assim, cara, eu vou pra frente. Nem era regulamentado. Nem era regulamentado. Vamos fazer foi que vai clandestino. Dar. Não, vamos fazer. Cara, começou já regulamentado pela emergencial, né? Então, verdade. Tipo assim, dia 20 foi. Até isso a gente teve sorte. Mas dia 20 foi o decreto emergencial do presidente na época, e no dia seguinte a gente estava online, 48 horas, 600 atendimentos. Então foi um negócio boom, assim. Mas, cara, não sabia, de fato, 99% só tinha assim, cara, isso vai ajudar. E isso ajudando, bom, já valeu a pena. E aí teve energia suficiente pra trabalhar bastante daquele período e resolver e fazer funcionar mesmo sem saber a resposta no começo, sabe? E depois deu pra ver que, bom, ela tava tudo certo. A gente tem que pegar essa galera que tá pensando em inovar em medicina e pôr tudo num grupo do WhatsApp e falar, se apresentem. Foi assim que nasceu a Além da Medicina, sabia? Que bacana. Eu e o Bernardo e o Michael num grupo, a gente se apresentou e, cara, e aí? O que você quer fazer? O que você quer fazer? E aí, pum, o negócio vai. Muito bom. Não, isso é legal, a tecnologia, cara, isso é uma coisa que eu sempre falo. O médico, ele tem aversão à tecnologia. É um negócio que, às vezes, o cara... Cara, Excel, o cara já... Não dá isso aqui pra mim, não. Não gosto, não sei o quê. E Excel não é tecnologia, né? Excel é tipo... É um negócio, tipo, muito simples. É matemática. Tem uns Excel bravo aí, viu? Não, tem, mas assim... Ficou triplo, pela hashtag. Claro, lógico. Mas assim...
eu tô falando assim, na realidade do médico. Sim. Mas qual que é a questão da tecnologia? E por que o médico tem tanta aversão à tecnologia? O médico tem aversão ao desconhecido, no final das contas, né? O cara tem medo do desconhecido, às vezes o desconhecido não é nenhum bicho de 7 cabeças. Muita coisa a gente pode aprender, muita coisa às vezes é difícil de aprender, mas a gente tem o mínimo de know-how sobre aquilo, valida a ideia de que a gente pode contratar pessoas que não vão passar perna na gente, por exemplo, ou que vão entregar um serviço. Boa. Pelo menos a gente tem que esperar o que a gente quer quando a gente pensa em serviços de maneira geral. Boa. E tecnologia é um pouco assim. E aí o que eu percebo é, quanto mais a gente fica focado na tecnologia em si, pior é. Por que eu falo isso? Porque a tecnologia é um meio, não um fim por si só. O fim, no final das contas, é resolver o problema. É isso aí. E aí o problema geralmente é simples de entender. Nem sempre é simples de resolver, mas de entender, se você ouve as pessoas, se você coleta informações, é simples de entender e você conecta os pontos. Beleza, eu preciso resolver esse problema para essa pessoa, e na outra ponta, então geralmente tem a empresa e o consumidor. Você entrou no meio, né? Ou às vezes o cara que é a empresa, ele precisa resolver o problema do consumidor que não está sendo bem resolvido. Pode ou não envolver tecnologia. E geralmente se envolve tecnologia, é melhor porque torna o processo mais escalável. Porque você resolve um problema que você encontrou uma maneira de resolver o problema, e aí você cria um sistema automatizado e repete várias etapas ali num fluxograma, num organograma ou com inteligência artificial, que vai ser replicado múltiplas vezes. No final das contas, é sobre isso, né? Tecnologia no sistema de saúde, de maneira geral. Como que você enxerga hoje essa receptividade do médico com relação à tecnologia, tanto do ponto de vista dele utilizar e aprender tecnologias novas para o consultório dele, quanto do ponto de vista do cara que já é um pouquinho mais fora da curva, de querer empreender com tecnologia, o médico mesmo, né? Bom, você conhece muitos médicos que já tentaram empreender com tecnologia? Eu conheço alguns, não muitos também. Mas eu acho que isso vai só aumentar agora, assim. Pelo menos é o que eu acho, assim, com o passar do tempo, assim, com as coisas ficando mais tecnológicas, ficando mais digitais. Hoje não é opção mais, né? Aí não é opção nem tu não usar e nem daqui a pouco, se tu quer empreender, não pensar em tecnologia no meio, nem que seja para melhorar o pós-venda desse teu paciente, cliente, ou sei lá o que tu for fazer, quem é o cliente, né? Mas eu acho então, assim, com um mundo tão digitalizado, talvez tenha uma geração que tá passando daí que ela não quer saber mesmo de tecnologia, é acostumada com uma outra medicina, que daí eu nem vivenciei, provavelmente, se era mais legal ou não sei. Outros tempos. E que tá passando o tempo dessa pessoa. Mas agora, quem vai chegando, já nasceu, já é um consumidor de outras coisas. Então esse cara já é um consumidor e tá recebendo as coisas digitais e gostando, né? Quem que não gosta, que médico que não gosta hoje, por mais avesso à tecnologia que seja, de ter o banco no celular? Ou não, preciso de qualquer saque ou qualquer coisa, eu preciso ir na agência. Me diz um. Eu não conheço e acho difícil eu conhecer. Porque não faz sentido, é muito melhor, né? Imagina agora, precisa jantar agora, esqueceu a carteira, precisa ir na agência por, sei lá. Nem vai achar pra agência. casa, não sei. Deve ter uns 6 meses que eu não saco dinheiro ou mais. Não, porque eu não saco dinheiro tem mais de ano. Então eu acho que esse é um caminho sem volta, que esse profissional vai ver que, cara, com tecnologia ele fica melhor, né? Quem não usa o Whitebook ou outra ferramenta assim para ter um apoio à decisão? Não é nem questão de gostar ou não de tecnologia, é questão que ele vai ficar melhor. Vai evitar um problema jurídico, porque ele viu ali a dose certa e prescreveu e não ficou na cabeça dele do que ele aprendeu há 3 anos atrás, talvez. Eu acho que o ponto que você falou é o mais importante, João. Tem uma geração que está transicionando, e essa é a que mais sofre com essa dificuldade que o Romão colocou. E aí, enfim, tem alunos que já estão numa idade que eles não querem muito mais esforço, eu entendo. Mas tem uma galera que tá no meio dessa zona ainda, que ele tem mais uns 15 anos de profissão pela frente, pelo menos. Sim. E aí eu falo assim, meu pai também tem uma certa versão da tecnologia, ele reclama das atualizações do computador, por exemplo, do telefone. Falei, pai, se você não entender que esse é o novo normal, você acha que quando você tiver daqui 10 anos, vai ser menos tecnológico? Você acha que daqui 10 anos você vai voltar a escrever as coisas no papel? Você vai voltar a usar, enfim, toda coisa que você não tem hoje, você vai retroceder? Não vai. Fax. Só vai evoluir. Então, aprenda. Não dá pra reclamar. É isso aí.
Senta e aprende. Ah, vai culpar o celular agora porque ele não é do dia que você quer. É o cabeça dura também, né? Você fala com a sua cabeça dura, você não é meu pai. O Mirandinho eu conheço, pô. O Mirandinho ali é brabo. Mirandão ali é. Então, assim, essa é uma baita dica, assim. Tem gente que realmente não vai querer mexer, mas tem gente que tá no meio do caminho que, cara, tem que se esforçar. É uma habilidade hoje, né? Entender um pouco de tecnologia. É uma habilidade. Pô, tem gente que fala assim, ai, como é que eu emito a nota fiscal no meu consultório? Eu não sei. Cara, não, você nunca quis saber. Porque não é difícil. Você abre o site da prefeitura, você entra lá com o seu CNPJ, seu usuário, valor, descrição. Cara, é muito mais fácil hoje as coisas. Imagina É muito simples, cara, fazer isso. Imagina nunca o fez Bill Gates. É verdade. Cara, como que esses caras fizeram, tá ligado? Não tinha internet, os caras procuraram onde? Tem Onde o cara estudou? Quem criou a internet estudou onde? Que nem o Clóvis de Barros fala, né, cara? Tem umas passagens dele que ele fala: pô, tu fica com preguiça de ler o que o cara escreveu e ensinou. Esse vídeo é muito bom, né? Você suavizou agora, porque esse vídeo é um exato. O cara teve que estudar. Ele fala com escrever, desenhar. Você não consegue ler. Ele fala do teorema de Pitágoras. O Pitágoras, ele descobriu o teorema, você não consegue aplicar o teorema. Exato. Não ia aplicar, cara. É muito burro. Muito bom, muito bom. Não, mas isso é uma baita provocação, porque assim, realmente, cara, hoje você tá num tempo onde você vai pra internet, pergunta o que você quer e ela te responde. Então, pô, eu lembro que quando eu comecei a fazer as coisas no meu consultório, eu não tinha nem ideia de como é que fazia. E umas eu errei e aprendi no erro, outras eu perguntei pro colega, ou pro YouTube, ou pro Google e aprendi, entendeu? Então, assim, essa postura de, eu não sei como é que eu faço, não cola mais, né? Não cola, não. E outra, hoje não tem mais escassez de informação. E eu vou além, até hoje, não só a gente tem a possibilidade de consultar, mas a gente tem a possibilidade de não necessariamente fazer, se a gente quiser. E isso por conta do chat GPT. Então, se você não quer estudar Excel, o Frank fez isso. Ele falou, cara, me ajuda aqui que eu preciso fazer umas planilhas para dar um algoritmo aqui para já gerar as zonas de treinamento para fazer o relatório do ergospirometria, né? Que eles estavam repaginando lá e tal. Tecnologia da medicina. Aí eu falei, beleza, amanhã eu vou e eu te ajudo. Aí ele falou, não, já deu certo, já fiz aqui joguei aqui o que eu queria no chat GPT, ele já me deu o algoritmo aqui, ele colou, deu Ctrl-C, Ctrl-V, jogou no Excel e deu certo. Cara, então é isso, se você tiver o mínimo de curiosidade, de ir atrás das coisas e empreender isso. Ele poderia ter copiado e deu errado? Sim, mas ele poderia tentar de novo e resolver o problema. Ele não domina Excel, não domina, mas ele foi lá e ele já aprendeu a fazer as perguntas certas. Delegar a função. E empreender é isso, cara. É você aprender a fazer as perguntas certas. Perfeito. E aí quem vai resolver, quem vai responder, eu não sei. Alguém vai responder, você vai chegar a uma solução em algum momento. Perfeito. Mas você tem que saber elaborar as perguntas. É isso aí. Se você tiver preguiça de elaborar a pergunta, aí, cara, não sei o que fazer. Aí não tem muito o que fazer. Nem o Pitágoras ia conseguir te ensinar o teorema dele. Nem Você tem que, pelo menos, ter a curiosidade de... Muito bom esse vídeo. Você tem que ter curiosidade de pelo menos entender por que as coisas são do jeito que são e questionar se dá pra ser de um jeito diferente, se você quiser empreender no consultório particular. É isso aí. Se você não tiver essa curiosidade, esse mínimo de... Talvez não seja pra você empreender, tá tudo bem também, né? Mas a curiosidade igual, cara. E essa vontade de conhecer a tecnologia, eu acho que esse médico precisa desenvolver, porque senão ele vai estar deixando dinheiro na mesa, de qualquer forma. Porque se ele não ter vontade de usar a tecnologia, ele vai usar prontuário no papel, vai receber como, o consultório vai virar um caos, ele vai começar a percepção de valor pode ser judicializado, cara. Teve um paciente então assim, ele precisa, falou assim, ele tem que desenvolver. Que não quero colocar máquina de cartão no consultório, esse negócio de maquininha tem taxa. Vamos cobrar 3% no... Você olha pra cara do maluco falando, não é possível. Você prefere perder os 100% então? Sim. Cobra cirurgia no particular. Sabe, no dinheiro? Não dá, né? Não dá. E esse tipo de resistência a gente já viu acontecer, cara. E aí eu acho que assim, te respondendo, vai ser obrigatório comer anatomia, entendeu? Então, tu é o médico e não sabe tecnologia, cara, tu não é médico. Em algum momento vai ser assim. Porque tu não pode mais não conhecer um prontuário e saber responder ele corretamente e rápido. Pô, eu não sei se você pegou a época de celular na faculdade. Você sempre pôde usar celular na faculdade? Eu acho que no começo não. Depois na minha época, eu tava já no meio pra frente ali, o celular era criticado. Quem tava com o celular na aula, quem usava o celular no postinho. Pô, e aí quando surgiu o whitebook ali, a gente começava a consultar, tinha professor que não tinha essa manha, era black book, né? Era o livro. Era o livro. E aí,
cara, olha que choque de realidade, né? Então, eu tenho tudo no celular e me dá muito mais segurança pra atender. E, enfim, tive que ficar procurando folha de papel ali. Sim. E no plantão, eu não tinha vergonha nenhuma de olhar no celular na frente do paciente. Inclusive, teve um evento que foi bem legal. Foi uma gestante foi no pronto-socorro, foi com o marido. Tava usando uma medicação X lá, que eu nem lembro o que era. Ela falou, posso usar? E eu falei, você tá grávida, né? Ela falou, tô grávida aqui de 4, 5 meses e tal. Aí eu falei, deixa eu ver. Peguei o celular, o Fatbook, nome do remédio, era a classificação, tipo de pirona, assim. Você pode usar com cautela, sob orientação do médico. Eu falei, olha, tá liberado, pode usar, mas só se for necessário mesmo, tá tranquilo. Aí o marido falou, onde você consultou isso tão rápido? Aí eu falei, não, no Notebook, aplicativo. Ele falou, pô, cara, eu trabalho com programação e tal. Você vê que o cara já foi longe. Ele falou assim, cara, onde é que esse médico buscou informação tão confiável em tão pouco tempo? Porque eu não fui no Google, né? Sim. Eu no Google, se eu mostrasse o Google pra ele, ele ia me xingar, né? Sim, perfeito. Eu falei, não, mostrei um aplicativo Não, médio aqui. e isso, Caramba, é animal, exato. parabéns, que é muito Inclusive- fera. E a Não foi vergonhoso, entendeu? A tecnologia, ela permite você não só escalar os processos e definir os processos, mas ela permite você adicionar camadas de experiência pro seu paciente, cara. É muito louco isso. A gente usa o XOSP hoje. O XOSP, ele tem uma prescrição digital ali. Cara, tudo depois que eu comecei a usar, cara, o paciente recebe na hora ali. Tô terminando e tal. Mas e aí, não vai chegar na impressora e tal? Não, já tá no seu celular já. Cara, pô, que massa, Não, hein, cara? e o paciente com Podia o ser todo médico podia ser assim. Os caras com o falam assim, celular, ele pode pegar isso na farmácia Ele não e perde ele não mais. tem que nem imprimir mais. Ele já não perde consegue pegar mais, o celular. Você tá economizando dinheiro do mundo com celulose. Você tá economizando recurso do Pô, mas mundo com celulose, eu celulose. invisto em empresa de celulose, eu não queria que diminuísse. Você tá... mas vai ser destinado para outro... Mas eu invisto em empresa como a África, eu quero que cresça também. Então, vou ganhar dos dois lados. Né? Então, mas assim, no final das contas, Sim, boas empresas de celular. a tecnologia, ela permite a gente melhorar a nossa qualidade de vida, ter mais acesso aos recursos de uma maneira mais racional. Eu acho que isso é bem interessante. Teve até recentemente, eu puxei uma discussão no Stories, momento viagem meu, que às vezes tem nos toca-ficha, né? Sobre, cara, por que, por exemplo, o ser humano explora, investe em exploração espacial, né? O ser humano, assim, Estados Unidos, Rússia e, sei lá, alguns países, China ali. Cara, porque isso gera muito valor pra gente e a gente nem percebe, né? Então, pô, a gente só usa a Waze porque alguém foi pro espaço. Porque tem satélite na órbita, entendeu? Isso aqui não tá na Terra. Não é sinal de torre. Uma parabólica. Entendeu? É espaço, é triangulação. Exatamente. Ali que ele faz de vários sinais de satélites pra você ter uma localização precisa ali. Na própria medicina, tem várias tecnologias de astronomia, como que os caras sabem que Saturno tem uma temperatura X? Eles usam um laser super tecnológico que... Medição de calor. Medição de calor e tal. Essa mesma tecnologia eles usaram pra desenvolver... Pistolinha do cirurgia. Não, cirurgia oftalmológica. Aquela pistolinha do Covid na testa que serve pra nada. Não, também, mas cirurgia oftalmológica que é a laser, que é tipo, cara, um negócio tipo... Não pode ter margem de erro naquele negócio. Foi muito... por conta da exploração espacial, que começou a desenvolver o laser de uma maneira tão precisa, e foi utilizado, viu que podia ser utilizado para resolver um problema na medicina. Eu fico impressionado, eu queria saber quais canais do YouTube o Rubão segue pra pegar essas impressionado também. Cara, então assim... Dá vontade de conferir. Você para pra pensar, por que a galera... não é assim. Por que a galera quer ir pra Lua, por exemplo, agora? Quer voltar pra Lua, né? Primeiro porque a galera não acredita que... Tem alguns que não acreditam que o ser humano foi pra Lua, né? Cara, mas tem fotos novas, você viu? Dos módulos que ficaram lá? Sim. Tem sombra no reflexo agora. Tem sombra, então... Tem várias evidências, né? Mas a questão, cara, é que assim... a gente explorar também a Via Láctea, né? O local, o sistema solar onde a gente tá... A gente tem muito recurso de metal precioso. Na Lua, hidrogênio... que a gente pode pegar e fazer fusão nuclear. Sim. Então, cara, os recursos, a gente tá com um problema de recurso natural, que tá esgotando, que a gente utiliza de uma maneira, às vezes, que desequilibra o ecossistema, né? O bioma, né? E talvez se a gente tiver um acesso com a exploração espacial a materiais que tem na Lua ou em Marte e tal, cara, a gente gera uma nova riqueza. A gente tá gerando mais dinheiro e resolve um problema, né, que tá a ponto, precisa explodir, que é a questão ambiental aqui. Então, quando a gente começa a pensar e ter mínimo de curiosidade, as coisas, elas não são ao acaso, não são à toa, e a humanidade, ela só vai evoluindo porque
tem sempre um curioso que desenvolve uma tecnologia nova. E isso geralmente beneficia milhares de pessoas, né? E milhares. eu ia puxar esse gancho aí, Wilson, pra gente caminhar pro finalmente do nosso episódio. E pra você deixar uma mensagem pra esses curiosos aí, cara. Porque eu acho que o grande ponto desse episódio aqui é mostrar pras pessoas que existem caminhos dentro da medicina que não só estão atrelados ao assistencialismo. Pode estar 100% a ele, ou um pouco, ou quase nada, entendeu? E eu acho que tem uma galera, e sendo a primeira pessoa que eu converso sobre isso, você não tá sofrendo com isso, mas tem gente que sofre com isso. Que não se encaixa no que é oferecido pra todo mundo e fala, pô, se o que não serve pra todo mundo não serve pra mim, eu não sirvo pra isso. E não é verdade. Existem diversos outros caminhos, né, dentro da medicina pra você conseguir achar seu caminho. Qual que é a mensagem que deixa pra essa pessoa aí que tá, enfim, querendo ir um pouquinho além da medicina ali e não tá sabendo como? Boa, além da medicina, né? Gostei. Já joguei, já viu? Nunca deixo passar, né? Cara, é bom, né? O nome é bom, né, pô? Bom, não é bom. O nome é bom, né? Já tá registrado, tudo bonitinho. Boa. Eu acho que tem que sempre tentar ir além da medicina, né? As pessoas, os médicos, enfim, tem que ir além, porque, cara, não é só medicina a nossa vida. Então, eu acho que ir além é necessário. Eu buscaria o propósito. Então, se a pessoa... E não sou eu que tô trazendo essa frase, tem muita gente que fala isso, né? Então, se não encontrou ainda, cara, continue buscando ele. A gente não precisa bater. Em algum momento ele aparece. Então, se a pessoa não tá feliz com aquilo que tá fazendo, enfim, vai buscando outros horizontes até encontrar. Eu acho que esse seria a mensagem. E acho que dentro da medicina ela consegue encontrar. Então, tem tantos caminhos mesmo. Coisa, tanta coisa, tanto para todos os perfis. Isso realmente é um privilégio. Porque tu entra na faculdade muito novo. E muitas vezes tu vai fazer medicina por N motivos. Nem sabe por quê. Fala, é legal, eu acho. Mas, cara, tu não sabe o que é a medicina no final das contas. Tu não sabe. Ninguém sabe quando tem essa idade. Então, às vezes, a pessoa vai porque a mãe achar legal, que não é médica, às vezes. Ou coisas assim, o pai, sei lá. Ou porque, pô, que é bonito, tentar, né, doutor? Porque é bonito, porque é doutor. Cara, a pessoa não sabe o que é e o que vai fazer, que área vai seguir, o que é o mundo, carreira, não sabe nada. Sim. No final E das tá contas. tudo bem também. Todo mundo tá tudo bem. passa por essa fase meio cara, cabaça. qual é o problema Faz parte. das outras? Muitas vezes tu não sabe o que tá acontecendo, tu é muito imaturo e tu vai pra uma área que tu não, né? Depois tu vai ficar nela e vai ficar infeliz sem muitas opções. Agora, o que eu acho que é o pulo do gato na medicina? Cara, vai que tu vai ter muita opção. Sim. Então, pra todos os perfis. Porque uma coisa é muito importante. Tem que ter perfil, talvez, pra algumas coisas. Empreender talvez seja uma. Tu precisa ter alguma coisa com risco aí. Uma vontade de passar dor de cabeça. E uma vontade, às vezes, de arrumar um probleminha. De arrumar um problema, entendeu? de querer resolver e tal. Dor de cabeça. Aí, às vezes... Não basta torcer pro Grêmio, né? Não basta torcer pro Grêmio já sofrer por isso, entendeu? Tem que ser gremista e empreendedor. Exato. Então, às vezes tem questão de perfil. Mas a medicina, eu acho que ela tem todos os perfis. Eu também. Então, se tu não encontrou e tá infeliz, cara, não vai pro número que vai cometer alguma bobagem ou vai ficar infeliz pro resto da vida. Não mete o cinto brega ou sapatinha, Não mete né? o cinto brega ou outra coisa assim. Não precisa ir por esse lado. Né? Ai, ou os outros lados mais negros da força. Cara, continua buscando. Tá tudo bem, entendeu? Tudo bem. No final das contas, a gente vai morrer um dia também. Então, não vai sobrar muita coisa. Então, não tem muito o que se perder com isso, sabe? E eu acho que concordo contigo. Eu acho que a medicina ela é muito ampla a ponto de fazer mais de uma coisa, fazer... Enfim, tu pode estar na assistência e outra coisa, e não só muita coisa. Então eu acho que se tu não tá feliz com aquilo que tu tá fazendo e não tá vendo potencial, porque eu acho que uma coisa que traz também muita felicidade, propósito e tal, tu tá crescendo como pessoa, como profissional e podendo ajudar cada vez mais pessoas. Eu acho que isso não tem como... não estar limitar isso aí. Ajudando pessoas em relação ao propósito. Eu tenho um propósito que é ficar rico. Cara, na verdade ele seria o fim. Teu propósito vai ter que ser ajudar alguma pessoa, senão tu não vai ser... Gerar valor. Vai ter que gerar valor na vida das pessoas. Se não gerar valor na vida das pessoas e fazer bem pra elas, primeiro que talvez tu não vai conseguir ficar rico, porque é difícil daí, legalmente, e que tu também talvez não vai se sentir realizado. Então, se a pessoa não acredito que a pessoa também se sinta realizado tão cedo, mas ela vai ver que tá no caminho. Fala, bom, se eu seguir assim, cara, eu tô com tesão, eu tô pilhado, tá acontecendo, eu tô crescendo, tá massa.
Não tá perfeito. Tá, talvez nunca fique, inclusive. Mas tu tá vendo que tá indo numa direção que, porra, Tá curtindo, tá curtindo a jornada, mesmo. tá indo pra um lugar legal. O rolê, não eu prefiro não a tá palavra decaindo. rolê do que jornada. Não tá decaindo. Tá Cara, curtindo o rolê. talvez tu encontrou. Se não encontrou, tá um saco e só vai piorar. Não dá pra ficar aí, né? Cara, sai que tem muita opção, tem muita coisa pra fazer. Ou analisa, porque às vezes Reorganiza a é só rota. a expectativa que tá errada, cara. Exatamente. Eu tenho um dado, acho que é 91% dos médicos fazem assistencialismo, exclusivamente assistencialismo, sabe? Só 9% tem outras funções não médicas, assim. E precisa, cara. Eu acho que esse número vai aumentar bem, viu? Acho que em 10 anos esse número chega a 15%, Pode pelo ser. menos. Tomara. Eu acho que o mercado Acho que precisa. vai ganhar, acho que é bom, positivo. Eu acho que o mercado precisa de... Porque senão, cara, a gente pode entrar em outro papo aí, mas senão a gente senão vão pensar pra nós, né? Senão a gente deixa oportunidades, empresas e outras coisas na mão de outras áreas, outras cabeças, que muitas vezes não é o melhor pro paciente que elas querem. Por que o cara reclama muito do plano de saúde? Porque tem uma relação desequilibrada com o médico. Relação muito de pressão ali e produtividade. Cara, será que tivesse alguém pensando isso melhor ali, se fosse um médico pensando isso melhor? Porque às vezes tem o coordenador do plantão que tá só cumprindo ordem. A ordem que veio lá de cima, cara, ela desceu. Isso aí. Enfim, talvez até tenha médicos lá em cima, mas eu não sei, cara. Eu acho que tem muito espaço pra gente melhorar esse ecossistema aí. E não é de fora que vem a solução, é daqui mesmo. É nós médicos trazendo soluções pra nós médicos. Pô, baita tocação de ficha, viu, Wilson? Boa. Vou chamar só de Wilson agora. Wilson Watts. Wilson Watts. Marivana. Como que a galera te acha aí nas redes sociais, você e sua empresa? Legal. A Laudus é @Laudus, então Lauduz, né? Acessa lá que vai ter soluções bacanas para médico cada vez mais, né? Médico quer atender home care, quer fazer o seu consultório mais digitalizado com os dados dos dispositivos também integrados com o prontuário. Acessa lá. E o meu é Wilson Zatti. Então é WILSON, tipo da bola lá, náufrago. O náufrago. E ZATT, que é o sobrenome. Então você encontra lá. Esse nome, hein? E bola pra frente. Boa. Pessoal, sigam a gente então no Spotify, né? Ativem as notificações. Quantas estrelinhas estamos? 263. 263. Pô, a gente quer chegar em 300, hein, meu? Bora. Estamos chegando. O pessoal não vota nesse negócio, é impressionante. A galera, no Instagram é muito mais dinâmico, né? Você consegue 1000 likes no Instagram todo dia. Agora vai conseguir a avaliação no Spotify. É porque acho que não é hábito, porque a galera tem mais de 1000 audições por semana, né? Sim. A gente já dos episódios, bateu, acho que 1400, 1500 já. Nossa. E só tem 200 pessoas que deram estrelinha. Ou seja, tem 1.300 pessoas que semanalmente escutam a gente. E ainda não deram estrelinha. E não deixaram estrelinha. Por quê? Se for ruim, vai no inbox e fala pra gente, pô, tá ruim esses episódios, tão pai, eu não tô gostando. Mas se você gostou, pô, deixa a força lá. Dá estrelinha pra gente. Deixa estrelinha. Você já deu estrelinha hoje? Se cada convidado vir, já tem que ter mais estrelinha. Né? Olha aí. Acho que os caras não estão avaliando a gente. Exatamente. Bom ponto. E pra você que se interessa por empreendedorismo, consultório e quer saber um pouco mais, aprofundar seus conhecimentos disso daí, mudar sua vida, a gente vai deixar o link na descrição aqui do Spotify e do YouTube pra você preencher um formulário e conversar com nosso time aí do MCP e quem sabe você não se torna um MCPista em breve. Tecnológico. Bora. Boa. Valeu, gente. Até o nosso próximo Valeu, pessoal. Ficha, Até que tem mais. Até mais. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.